Olá, tudo bem? Eu quero meditar com vocês sobre um texto que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, 14 e 15. Jesus ele está em Cesareia de Filipe e Jesus não está só, Jesus está acompanhado com os seus discípulos. Dentro dessa companhia que Cristo está tendo, que é os seus discípulos, Jesus então para tudo e faz uma pergunta aos seus discípulos, dizendo o que os homens diziam ser o Filho do Homem. E os discípulos logo respondem dizendo: Senhor, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és alguns dos profetas. E aí o Senhor olha e diz assim: ok, e vós, quem dizeis que eu sou? Somente um dos discípulos teve a ousadia e a coragem de responder a Jesus e respondendo dizendo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A questão aqui é que Jesus ele pergunta primeiro para os discípulos quem o povo dizia que Jesus Cristo era, e depois Jesus pergunta para os discípulos quem de fato Jesus era para eles. Observe, Jesus faz duas perguntas com o mesmo sentido. Primeiro, a multidão. Jesus queria saber o que a multidão pensava dele, ou as pessoas de fora pensavam dele. E Jesus queria saber dos discípulos quem Jesus era para os discípulos. E aqui eu vejo que Jesus estava preocupado com a sua imagem. Jesus estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo. Jesus estava preocupado com o que as pessoas diziam acerca do seu ministério. E eu parei para perguntar: poxa vida, então isso significa que eu, você, nós precisamos nos preocupar com o que as pessoas pensam? Aí Deus ministrou meu coração dizendo: sim, você precisa ter essa preocupação. Pelo simples fato, o que eu faço, a minha imagem, o meu comportamento vai refletir naquilo que eu estou pronunciando, ou seja, aquilo que eu estou pregando. Aquilo que eu estou pregando, as pessoas irão vivenciar isso dentro da minha conduta todos os dias. Aquilo que eu falo, aquilo que eu ando, aquilo que como eu me comporto diante de determinadas situações. Então, logo, o meu comportamento vai refletir naquilo que eu estou falando, porque não adianta eu falar algo e o meu comportamento for indiferente daquilo que eu falo. Então, o que eu falo precisa refletir no meu comportamento, o meu comportamento precisa refletir naquilo que eu falo. Então, essa preocupação precisamos ter, precisamos falar, mas também agir, andar conforme, para que as pessoas possam enxergar em nós que de fato nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Grande abraço, que Deus abençoe.